O propósito aqui é ruminar, né? Não é um compartilhar, falar daquilo que Deus falou a cada um. E você que esteve lá no acampamento, tem aí a liberdade agora de poder trazer um pão quente, né? Para a gente poder desfrutar. Os avisos estão com o Luciano. Quem quiser dar o aviso, traz aqui que ele vai trazer. Amém? Está aberto o tempo para a gente poder ruminar a palavra. Cadê Luiz? Está aí não? Luiz não está aí não, né? Irmão, por favor, se você for muito rápido, o Luiz não está aí, né? Mas alguém vai ter que levantar a mão. Se você for muito demorado. Cadê o Luiz ali, ó? Tá vendo ele ali, ó? Se você se demorar muito no ruminar, a Lu vai dar um toque a você assim, ó. Porque imagine, se todo mundo falar 10, 15 minutos, não vai dar para quem quer, né? Então, você vem, como o Marcelo acabou de falar, você vem aqui, traz aquilo que o Senhor falou a seu coração. A pregação toda não, porque está gravada. Se for o caso, a gente escuta a pregação gravada que os irmãos gravaram. Mas o que você vai trazer é o que o Senhor te falou ali. Então é aquele pãozinho quentinho. Aí se você passar muito tempo, Luiz, não é isso, Lu? Daqui a pouco ele levanta para mim também, que eu estou falando demais. Lu vai dar um toquezinho assim para você poder resumir seu compartilhar e sentar. Amém? Somos um. A paz, irmãos. Eu não estive no acampamento, mas o Senhor me deu o privilégio, né, de andar pelo deserto. Mas nesse deserto, Ele não me faltou um dia sequer. Né? Vocês sabem que Laís teve com a situação dela difícil, e graças a Deus e a vocês, né, ela está se recuperando. Né? Agradeço a Deus e a vocês por estarem comigo, né, em suas orações, né, com seu carinho, com seu amor, né? Agradeço a toda a igreja. E diante dessa toda situação que nós passamos, o Senhor não deixou de falar comigo nem com ela. Né? Eu lembro que logo quando ela estava se restabelecendo, o Senhor me deu aqui uma palavra que está em Gênesis 8:1. O jovem me perdoe, viu? Mas, né? Foi o seguinte: e o Senhor, e lembrou-se Deus de Noé, e todo animal, e de todo reis que com ele estavam na arca, todo reis, quer dizer, todas as cabeças de boi, né? Todos reis que ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Eu recebi, né, que Laís estava melhorando, né? Então teve aquele processo todo das águas baixarem, do Senhor abrir a porta da arca, para que pudéssemos sair e ir ao lugar que o Senhor quisesse que nós ficássemos. Né? Mas certas coisas eu não estava compreendendo, irmãos. Né? Porque infelizmente nós somos fracos, a gente se pergunta: Senhor, por quê? Infelizmente, falo por mim mesma, sou fraca e perguntava: por que, Senhor, essa situação? Né? E aí eu tive um sonho que meus olhos deveriam ser abertos, que tinha algo impedindo que eu visse o Senhor, como o Senhor estava naquela situação. Então o Senhor colocou uma irmã, ela estava com as unhas delas afiadas, e ela enfiou o dedo nos meus olhos e abriu meus olhos. Né? Ela abriu meus olhos de tal maneira que eu consegui ver, de maneira que eu não tinha conseguido ver antes. Né? E aquilo ali foi uma coisa que me regozijou bastante, né? Quando meus olhos foram abertos ali naquele sentido. E eu ficava assim agoniada de não participar das reuniões do grupo caseiro. Às vezes não vinha para a reunião aqui, eu tive que faltar para estar cuidando dela, né? E era muito cansaço, irmãos, e para mim também foi muito sofrimento. Mas sempre tinha aquela palavra que o Senhor estava comigo, e a igreja estava orando, que estava me sustentando. E aí chegou uma quarta-feira que eu tive o desejo muito grande de estar com os irmãos na reunião do grupo caseiro. Eu não pude ir. E também não vou negar a vocês, irmãos, eu pensava muito em Laís, pensava muito na minha família, pensava muito no meu cansaço, que às vezes até eu me deitava e às vezes não tinha condição de levantar para orar.
Às vezes eu não tinha condição em momento algum de orar. E aquilo me incomodou. Eu digo, Senhor, eu quero estar na reunião, mas acontece que eu não estou tendo tempo, não estou tendo força, Senhor. Né? E sempre o Senhor falava comigo, eu sou tua força, eu sou tua força, né? Porque eu poderia realmente me fortalecer mais no Senhor e ir para a reunião. Até quando uma irmã me chamou a atenção. Minha irmã, onde está o Senhor na sua vida? Quando você deita, você pensa em quem? Quando você acorda, você pensa em quem? Olhe qual o lugar do Senhor que está na sua vida, minha irmã. E aí eu tomei aquela palavra, sabe? E aí, minha irmã, ela falou, dê um tempo para você, o Senhor, esqueça lá, e lá está na mão do Senhor, descanse, minha irmã. E aí eu peguei essa palavra, irmãos, e eu creio ali que foi o Senhor que falou através da boca dessa irmã. E nesse dia eu descansei, nesse dia eu praticamente deixei o celular de lado, não liguei o celular, e fiquei ali à vontade, na minha casa, ali eu e o Senhor. Olha, irmãos, o que eu ganhei com isso foi o seguinte: não tenho alegria, não tenho marido, não tenho filho, não tenho doença, não tenho luto. Nada pode tomar o lugar do Senhor em nossas vidas. O Senhor tem que estar sempre em primeiro lugar, né? E é isso que eu vim dizer para vocês: o Senhor é bom. E apesar de toda essa situação, o Senhor sempre está conosco. Então, que esteja com sofrimento, que estejam em lágrimas, o Senhor tem que estar sempre presente em nossas vidas, né? Amém, irmãos. Muito obrigado. A paz de Cristo. A paz, irmãos, somos um, Jesus Cristo é o Senhor e reina eternamente. Vou fazer um breve relato sobre o acampamento dos jovens. Bom, esse foi um acampamento que deixou saudades. Voltei saudosa, foi muito bom o acampamento. Quem estava nos bastidores, resolvendo os assuntos, sabe quantas lutas nós enfrentamos para que esse acampamento se tornasse realidade. Houve momentos que a gente desistiu, parecia que estava desistindo, que não ia dar certo, né? Mas o Senhor, assim, então o Senhor abriu uma porta maravilhosa ali na ilha. E nós estivemos ali naquela casa e chegou os finais de semana, 90, Ayla, foi, né? 90 irmãos, parece que a casa se expandiu. Até fiz essa oração. Senhor, que essa casa, né, se expanda para caber todo mundo. E me senti, irmãos, como um acampamento Israel. Porque você olhava para tudo quanto era lado, tinha barracas, barraca de um lado, barraca de outro, na frente. Muito lindo foi a comunhão com os jovens. Meu Deus, eles se comportaram muito bem. Foram momentos, assim, realmente maravilhosos de louvor, de adoração, momentos de comunhão. A palavra foi riquíssima. Cleito compartilhou, né? E me edificou muito na vida de José, de Daniel e Moisés. Eles foram escolhidos, que aos nossos olhos, com missões impossíveis, né? A verdadeira missão impossível parecia ser desses homens. Mas, pela graça do Senhor, o Senhor os ajudou a cumprir até o final aquilo que o Senhor os colocou nas mãos deles para cumprir. E também uma coisa me impactou muito, né? Um irmão teve encargo de falar, essa nova geração, né? Foi o nosso irmão Jorge, falou da preocupação do Senhor com essa nova geração, que o Senhor quer formar neles homens, né? Que o Senhor possa usá-los, né? Não sabemos quando o Senhor volta, sabemos que Ele volta. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele vem. Então, todos nós precisamos estar preparados para essa volta do Senhor. E nisso aí, o irmão também compartilhou, Gabriel compartilhou sobre a vinda do Senhor, e eu fiquei
assim, foi uma palavra nova. Ele falou lá, baseado nos dias de Noé. E ele falou algo, aquelas pessoas, elas estavam tão entorpecidas com o pecado, que elas no dia que o Senhor marcou para Noé entrar na arca, o Senhor apareceu a Noé e falou que dentro de 7 dias o Senhor ia acontecer o dilúvio. E elas estavam em casa, mas elas viram aquela fila de animais passando para dentro da arca. E aquilo era um sinal para aquelas pessoas, mas elas estavam tão entorpecidas com aquele mundo que elas estavam vivendo que elas não perceberam. Só perceberam quando Noé entrou na arca e Deus os selou. E era tarde. Assim é a volta do Senhor, né? O Senhor está às portas, muitos perguntam, tanto tempo vocês pregam que Jesus vai voltar, mas até agora nada. Quantas pessoas já nos falaram isso? Mas o Senhor vai voltar. Mas nós, os crentes, e também os ímpios e os crentes estão entorpecidos pelo pecado. E muitas vezes, irmãos, nós estamos desapercebidos de todos os sinais que Deus tem nos dado. São dias de estarmos alertas, viu, irmãos? Então, falando para os irmãos, né? Foi muito bom, irmãos. Obrigada pelas orações dos irmãos. Os irmãos nos apoiaram e vão continuar nos apoiando, porque nós precisamos continuar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos com esses jovens, com essas crianças. E esse ano foram umas 4 lá de Castelo Branco, deixa eu ver. Lauro de Freitas, foram dois irmãozinhos que nunca tinham participado. Umas irmãzinhas de 12 anos, que eu achei lindo. Quando passamos assim na porta do quarto, o primeiro dia... Sabe que o primeiro dia de acampamento é maravilhoso, porque o primeiro dia de acampamento é oração ininterrupta. O dia inteiro, até a noite, quando juntos a gente entrega ali ao Senhor. Mas passávamos assim pela porta do quarto e aquelas irmãs estavam ali lendo a Bíblia. Então, foi muito assim, o Senhor recompensou ricamente meu coração. Foi o serviço, sempre tem atrito, né? Mas dessa vez a cozinha fluiu muito bem, tudo fluiu bem, Deus nos abençoou ricamente. E, inclusive, nossa vizinha ali, que alugou uma casa, ela ficou tão empaquetada com os louvores, com a comunhão, que ela nos chamou assim na praia, perguntando: que dia vocês vão embora? E a gente vai dia 16. Ela falou assim: não acredito que eu vou ficar aqui até o final do mês sem vocês. E ela estava assim muito impactada, também as pessoas, estava falando com o Jailson ali, as pessoas também ao redor ali. Então, irmãos, foi muito bom, viu? Obrigada por tudo, pelas ofertas, pelas orações, e vamos continuar. Amém? Somos um. Paz, irmãos, eu diria que para mim esse acampamento, se ele pudesse ser definido em uma frase, seria o socorro bem presente. Né? Aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor proveu nesses dias, realmente foi uma provisão do Senhor indescritível, irmãos. Tudo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, realmente o Senhor nos visitou naqueles dias. Tanto aos grupos que foram antes para poder arrumar, o Senhor desde assim no começo já falando conosco, ministrando com a gente. E um ponto que eu ganhei muito nesse acampamento foi quando Flávio, ele dividiu algumas equipes e pediu que a gente fosse à praia. Que quando a gente fosse dividir as equipes, cada um ia contar a sua experiência. Né? Sua experiência mais marcante no Senhor, aquilo que o Senhor fez. E nós, graças ao Senhor, nós fomos muito ganhados com também experiências de diversos irmãos. E eu queria ler uns Salmos, Salmos 46. Esses salmos, irmãos, definiria tudo o que o Senhor fez por nós durante todos esses dias. O que o Senhor quis falar, principalmente no meu íntimo, e também creio que no de muitos irmãos.
que foi até um dos salmos que nós lemos em uma das equipes que eu estava. Vou ler até o 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramarão as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Deus dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, glórias ao Senhor por esse tempo. O Senhor realmente nos mostrou que nós, quando descemos do monte, o mesmo Deus que nos aviva no monte é o mesmo Deus que desce conosco. Então, que o Senhor continue nos fortalecendo. E uma pequena experiência, irmãos, que eu ganhei quando eu voltei. Logo quando a gente desce, né, é aquele entusiasmo todo. E logo o Senhor começa a levar a gente a ser provado em algumas maneiras. E aí, nisso aconteceu, né? E aí eu estava orando ao Senhor, né, por algumas coisas que vieram a acontecer. E o Senhor me deu uma palavra, em Filipenses 4:9. Que diz assim, isso foi logo uns 2 dias depois, mais ou menos, que a gente chegou. Vou ler a partir do 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será conosco. Então, irmãos, realmente foram dias de bálsamo. O Senhor realmente operou grandes maravilhas no nosso meio e, de fato, é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Quem é o próximo? Paz, irmãos. Eu vou contar 2 experiências. Uma que aconteceu antes do acampamento e uma que ocorreu durante o acampamento. Bem, antes do acampamento, eu estava um pouco desmotivado. Aí muitos me perguntavam, Daniel, você vai para o acampamento? Eu falei assim, vou ver e te digo a resposta. Aí, até que chegou um dia específico, quando eu viajei no Natal para Cruz das Almas, e o irmão Rogério também foi, mas só que ele não ficou com a gente. Aí, na volta, ele perguntou se a gente queria voltar com a gente, com ele, a minha família, no caso, eu, minha mãe e minha tia Cláudia. Aí a gente voltou com ele. Aí ele me perguntou assim, durante a viagem, ele me perguntou 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, eu não dei a resposta. Ele me perguntou assim, e aí, Daniel, você vai para o acampamento? Aí eu fiquei pensando, eu não sei, tô vendo aí, tio, porque tô dependendo aí de algumas coisas. Aí, na 3ª vez, quando ele me perguntou, eu tomei até um susto. Ele estava dirigindo, isso, questão de 2 minutos, ele olhou para mim, fixamente me perguntou, e aí, Daniel, você vai para o acampamento? Aí eu pensei, olha, tio, eu estou me sentindo desmotivado, eu estou vendo que algumas pessoas estão desmotivadas também. Eu não sei se nesse ano eu realmente vou. Aí ele me perguntou assim, e você vai por causa das pessoas ou vai para buscar o Senhor? Aí foi nessa hora que eu senti ali um aperto. E aí, eu vou realmente por causa de quem? Para buscar as pessoas, porque meus amigos vão, ou para buscar ter experiência com Deus? Aí, nisso, na volta da viagem, ele foi falando, e eu estava sentindo Deus falando o tempo todo comigo. Ele contou o testemunho dele, minha tia Cláudia falando também algumas coisas, e eu senti que Deus estava falando comigo. E foi aí que eu realmente senti que Deus estava me chamando.
E uma mensagem que eu deixo é: não se reprima ou não abdique diante do chamado de Deus. Se Deus te chamou, vá. Então, além disso, desse chamado que eu senti através do irmão Rogério, alguns irmãos também ficavam insistindo para eu ir. Eu ficava assim: por que eles estão assistindo? Se eu estou falando que eu vou ver, e eles não estão percebendo que eu não vou. Mas eu senti que Deus estava agindo nesses irmãos. E a outra experiência que ocorreu durante o acampamento, bem, esse dia para mim foi tenso, mas foi um dia que eu acho que eu nunca vou esquecer. Eu não lembro o dia exato, mas eu lembro que quando eu acordei, eu estava me sentindo mal. Aí, quando eu estava arrumando a cama e eu levantei, eu estava me sentindo tonto. Aí eu encostei assim numa bancada que tinha perto da parede. Aí Letícia veio conversar comigo. Aí a Letícia olhou para mim e perguntou se eu estava bem. Eu falei assim: ô Leti, eu não estou me sentindo muito bem não, estou me sentindo meio tonto. Aí ela me conduziu até uma cadeira e perto do ventilador. Aí ela chegou, Cileisa chegou e ficaram conversando comigo. Aí, questão de 2 minutos, eu estava me sentindo um pouco melhor. Depois que eu levantei, aí eu me senti tonto de novo. Aí eu fui para fora, sentei numa mesa. Aí Tiago sentou do meu lado, aí ela estava na minha frente. Aí, daqui a pouco, questão de 1 minuto, aí ela estava passando mal na minha frente, Tiago estava passando mal do meu lado e eu estava passando mal. Aí eu estava vendo que ela estava passando muito, muito mal, Tiago também estava passando muito, muito mal, e os irmãos estavam acudindo eles. E eu fiquei sentado quieto na mesa para ver se eu melhorava, né? Aí os irmãos estavam conduzindo eles dois. E a irmã Iracema chegou, perguntou se eu poderia ajudar ela com a cadeira. Aí eu falei assim: ô irmã, peraí rapidinho que eu estou me sentindo meio tonto aqui. Aí ela pegou uma cadeira, eu sentei. Enquanto isso, as irmãs estavam conduzindo Ayla para dentro do quarto e Tiago. Aí ela pediu a ajuda de um irmão de Castelo Branco para me conduzir para dentro também. Aí foi nessa hora que Cileisa começou a passar mal também. Aí as irmãs chegaram para ajudar a gente, e aí eu vi também que Deus estava conduzindo tudo através das irmãs para ajudar a gente, porque nesse dia estava muito abafado, estava uma sensação de aperto, de calor muito forte. Eu não sei explicar, mas estava muito quente, muito abafado. Aí eu estava me sentindo muito mal, e os irmãos também. Aí, pelo cuidado que os irmãos teve, foi Deus cuidando da gente. E, na mesma hora, os irmãos oraram com a gente, repreenderam. Agora, o que eu queria, no ponto que eu queria chegar é, depois que eu me senti um pouco melhor, aí eu fiquei fora da casa, recebendo o vento, e fiquei olhando para o céu. Aí, nisso que eu fiquei olhando para o céu, daqui a pouco, o que estava um sol quente de lascar, de rachar mesmo, Deus providenciou uma nuvem, um tempo assim, mais agradável. E cantou uma música que eu não lembro exatamente a letra, mas que eu senti o mover de Deus para acalmar aquele estado de abafamento que estava tendo. Então, Deus providencia tudo no momento certo, na hora certa. Vocês nunca podem duvidar do agir de Deus. E é aquilo que eu falei antes. Se Deus te chamou para algo, não desista. Vá, porque Ele te escolheu. Amém, irmãos. Não estava pensando em vir, não, porque o que eu tive do acampamento foi algo mais pessoal e tudo. Mas é ruminar, né? Então, foi um acampamento bem diferente dos outros. Primeiro porque não foi numa escola, foi numa casa, tudo foi muito mais apertado e tudo. O sentimento que eu mais tive durante o acampamento foi como se fosse uma transição, né? Foi mais do que o irmão Jorginho falou, né? Que eles estão investindo bastante na nova geração. E meio que pela minha idade e tudo mais, eu estou meio que numa transição de ser chamado de tio e chamar de tio. E o Senhor está me chamando, né? Pelo menos essa responsabilidade de tomar frente em algumas coisas, no nível, não ser o líder, nem encabeçar muitos irmãos, mas o Senhor, de degrau em degrau, vai suprindo, né? O Senhor tem chamado isso. Então, eu tenho visto
mais disso no acampamento, né? Foi isso que mais me tocou, essa questão da responsabilidade, né? Já foi Flávio me chamando para poder cuidar lá do ônibus, teve na ida para lá, né? Teve bastante coisa. Não só isso, mas também a questão do dom que eu tenho querido que o Senhor me abençoou, que às vezes até me pergunto se eu tenho realmente, mas o Senhor tem conduzido, tem mostrado como aprimorá-lo, como tratar com ele, o que fazer com ele, para não ir com pressa, ir com calma, né, de degrau em degrau. Foi algo que se confirmou, inclusive, depois do acampamento. Mas foi muito bom da parte de Deus. Eu sinto que esse acampamento foi mais... Não foi meio que continuar uma corrida pela uma estrada, foi mais olhar o mapa e ver para onde eu vou. Acho que foi isso. Amém. A graça e paz, irmãos. Eu tava tipo assim, Deus, será que realmente tem que contar? Mas assim que quando aquela irmã, ela levantou, Iraci, ela levantou e falou sobre a questão do deserto, eu falei, Deus, amém. Eu não sabia, de fato, se era para ir para o acampamento. E eu coloquei isso diante do Senhor, né? E quando eu estava orando, o Senhor falou para mim que eu estava passando, antes disso, um momento de feridas sendo abertas. E que estava sendo muito doloroso para mim, eu não sabia como lidar. E Deus falou assim para mim, vá, que você vai ser tratada. E se eu fosse definir uma palavra do acampamento, foi cura. O Senhor naquele momento curou a minha alma e tipo... Teve um momento do acampamento que foi muito forte para mim, teve 2 momentos. O primeiro momento foi quando a gente estava contando a experiência, como o Felipe estava retratando. E antes do meu grupo levantar, a gente estava louvando e eu lembro que eu orei a Deus e falei assim, Deus, por favor, Deus, me dá um abraço aqui. Eu tinha acordado e estava vindo muito medo no meu coração, medo de tudo, um pavor que eu não sabia o que lidar, não sabia o que era. E eu falei assim, Deus, por favor, me dá um abraço do Senhor. E quando a gente estava apresentando, o irmão falou para orar por uma vida de uma pessoa que também estava no meu grupo. E quando o irmão Flávio falou assim, Ayla, dá um abraço em Débora. Gente, eu senti a presença de Deus tão forte. Foi como se ele me mostrasse assim, Débora, independente do que você passe, eu estou aqui. Eu nunca desisti de você, eu estou aqui. E em todo momento a gente vai passar por processo, né, irmãos? Mas a gente tem que saber que Jesus, ele está aqui. Ele nunca deixou a gente. E teve um outro momento também, que foi no último dia. O último dia foi muito forte para mim, porque eu tinha uma visão... Não, eu tinha uma ideia que eu tinha que carregar coisas, tipo, de querer sempre agradar e não saber lidar com os meus erros. Me cobrava demais, de fato. E quando a gente estava ali, louvando a Deus, a gente estava dançando, louvando a Deus... Eu nunca dancei ali, eu comecei a dançar, eu comecei a louvar a Deus naquele momento e eu senti a leveza do Espírito. Porque a caminhada cristã não tem que ser pesada, o jugo coloca diante do Senhor. E o Senhor estava me mostrando isso também. E, além disso, depois daquele momento, a gente teve um momento de oração, que a presença de Deus como se derramasse, assim, sabe? Essa simplicidade, o amor e... Amém, eu queria falar sobre isso, que... Tem uma música também que
a gente cantou que eu fiquei lembrando que das minhas feridas tem a poder para curar. E que as nossas feridas, tudo que a gente passa, não é só pela gente, mas porque a gente vai ajudar outras pessoas que estão passando por isso também. E amém, glória a Deus. Eita, Deus grandão. Eu não ia falar não, porque as experiências que eu tive foi muito pessoal. Mas quando o Lucas começou a falar, e quando começaram a tocar esse louvor, eu falei, amém, então é para mim ir. Esse foi um dos melhores acampamentos que eu já tive, que eu já participei, porque eu me permiti ser trabalhada pelo Senhor. Antes do acampamento, eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, me mostre os quartos escuros da minha vida e mostre as áreas que estão me impedindo de avançar no Senhor. E o Senhor mostra. Para mim, quem me conhece sabe o quanto eu amo natureza, o quanto eu amo árvore, o quanto eu amo essas coisas. E quando eu fui para a ilha, eu falei assim, ai, Senhor, encontrei o meu lugar. Eu pude desfrutar muito do Senhor, da lua, das estrelas, das coisas. Só que eu comecei a olhar para as coisas que o Senhor estava me mostrando. Comecei a olhar para os meus quartos escuros, eu comecei a olhar para os meus defeitos, eu comecei a olhar para as coisas que eu estava errando, e aquilo estava começando a me impedir de desfrutar do Senhor. Mas, graças a Deus, um dia, minha equipe, a gente foi para a praia para fazer um devocional, e o Senhor me deu uma palavra, que está lá em Salmos 3:19, que fala assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. E o que cativou meu coração é que falou assim, e como rei domina sobre tudo o que existe. E o Senhor falou claramente no meu coração, Letícia, eu reino sobre o seu coração, eu reino sobre as áreas que precisam ser trabalhadas. Eu reino sobre os seus quartos escuros. É só você olhar para mim. E depois daquele dia, depois dessa palavra, eu consegui plenamente desfrutar do Senhor. E eu falei assim, Senhor, já que o Senhor está me mostrando, então agora é a hora de trabalhar. Está doendo, está machucando, mas também está ensinando. E esse foi o melhor acampamento, irmão. A gente quer agradecer por cada oração, por vocês confiarem na gente, agradecer por cada oferta, porque eu sei que cada um teve uma experiência pessoal. E é isso. Amém. O Salmo é 103, versículo 19. Amém. Graças e paz, irmãos. O ponto específico que o Senhor me tocou foi a vergonha e o medo. No acampamento, eu estava sentado no famoso sofá de pedra. E eu fiquei olhando assim, era o dia de eu orar por todos os irmãos, e eu estava com muita vergonha. Aí eu estava olhando meu celular num grupo dos irmãos daqui do Nordeste mesmo, e tinha uma passagem assim, falando assim no grupo. Sentir medo é normal, todos nós sentimos medo, mas nós precisamos ser... a gente não precisa ser dominado pelo medo, sabe? E também teve uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 1,
versículo 7 e 8, que fala assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonheis, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem dos seus encarcerados, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém. Amém. A paz, irmãos. Não fui para o acampamento presencialmente, mas em coração e espírito a gente estava lá. Sempre é um motivo de muita alegria assim, estar vivenciando esse período do acampamento na vida dos meus filhos, dos meus irmãos, porque é um momento também que o Senhor trabalha muito comigo. Alguns anos atrás, alguns irmãos já viram eu testemunhar em um período de acampamento, como o Senhor vem trabalhando, que o irmão trouxe agora, sentimentos de medo, né? E desapego, né? Sabendo que os nossos filhos não são nossos, são do Senhor de fato, mas viver isso na realidade, não só em palavras, né? E esse ano eu tive um pouco de uma leve preocupação, mas foi colocada diante do Senhor, que meu filho, agora já na vida adulta, como ele falou, tio Lucas, já entrando na vida adulta, já se envolve em atividades do mundo adulto, e isso pode dificultar um pouco mais esse processo de estar entregue nesses dias no acampamento. Eu contei lá no grupo caseiro essa experiência, porque foi para mim, talvez não sei se ele sentiu como eu senti, mas ele falou esse ano: mãe, é provável que eu não vá para o acampamento, porque eu tenho um trabalho da iniciação científica, que eu vi o quanto ele vinha sofrendo com esse processo da iniciação científica. Tem sido um desafio muito grande. O Senhor tem trabalhado esse processo de entrega e de confiança, e de buscar essa capacidade em Deus e não nele mesmo. Ele colocou isso: mãe, é provável que eu não vá esse ano. O Senhor tem me dito que não é para pressionar, não é para ficar criando estratégias como mãe, para que ele possa mudar a decisão. Eu tenho que confiar verdadeiramente no Senhor e orar. Foi assim que o Senhor permitiu que todas as vezes eles fossem para os acampamentos. Foi oração. E o Senhor moveu quem Ele quis para falar alguma palavra, para trabalhar no coração, trazer um pensamento. E o Senhor levou em todos os acampamentos. Eu digo: Senhor, eu dependo de Ti mais uma vez. Eu não vou pressionar, eu vou entender o processo dele, é algo novo. E tive o temor de Davi não ir, porque não ia o irmão, e o Senhor respondeu rapidamente. Ele disse: não, mãe, eu vou, independente de Lucas, ir para o acampamento. E fiquei orando. E até o sábado anterior, eles viajaram na segunda. No sábado, até sábado, ele não tinha nenhum sinal. Já estava arrumada toda a sacolinha de Davi, tudo organizadinho já. Sábado já estava tudo arrumado. E o de Lucas não tinha nada ainda, né? Eu digo: pai, é isso mesmo. Aí, ele ainda naquele processo da iniciação científica, ali no computador, aquele sofrimento, aquela carga. Aí ele teve à noite, sábado à noite, eu não falei: se eu estiver falando alguma coisa, você me corrija, filho. Sábado à noite, a gente, como família, a gente sempre sai como família, comer um acarajé, comer um sanduíche. Saímos, nós 4. E no compartilhar entre família, ele e Fábio, eu nem participei, porque os processos da iniciação são coisas que eu não entendo mesmo. Então, o Senhor permitiu que eu não entendesse mesmo, para que só o pai entrasse. Eu não quero entender, eu quero que o pai entre sempre ali naquele processo, para que eles possam estar cada dia mais juntos. E eu não entendo, não adianta, só oro. Eu digo: filho, a única coisa que eu tenho para fazer é a oração, não tenho ajuda nenhuma aqui. E ele: tá bom, mãe. E ele conversando com o pai, né, Lu? Como foi? Conta aí, essa parte que é sua. Isso, tinha um prazo a cumprir, né? Prejudicar. Isso.
tinha uma chave que estava... Eu sempre falo da chave, né? O Luciano me ajudou nisso. Algo que estava trancado ali naquele processo, que precisava destrancar. Só o Senhor destrancaria aquela chave ali. E ele conversando com o pai, algo o Senhor permitiu naquele falar, naquele compartilhar ali, muito comum, muito natural, e uma chave se abriu de uma resolução, de um processo ali. E quando ele chegou em casa, mãe, será que é isso mesmo? Quando ele chegou, se for, eu vou agradecer muito ao Senhor. E ele viu que a chave bateu, né? E foi o destravamento mesmo, para que ele conseguisse tirar o peso de preocupação e conseguir tomar uma decisão de ir para o acampamento em paz. Né? E quando chegou no domingo, ele não tinha me dito ainda que iria, fui ficar com os irmãos ali embaixo. Quando eu voltei, ele, mãe, pode arrumar minha sacola aí, está tudo certo, a decisão já veio no meu coração, trouxe paz, e o Senhor permitiu que eles estivessem lá. E mais ainda, esse tempo dos 10 dias... Foi um tempo que eu desfrutei muito com meu esposo. Eu digo, eu vou aproveitar, porque esse tempo foi maravilhoso. Antes eu ficava dividida entre a preocupação e como é que eles estão, e os controles. Dessa vez eu achei até estranho, porque eu não senti medo. Eu digo, pai, tem um negócio aqui estranho, que eu estou tipo assim, eu conheço ansiedade e medo, então eu não estava sentindo. No final dos 10 dias, eu digo, será que é... Eu ainda perguntei a Fábio, eu estou me sentindo culpado, eu estou me sentindo tão tranquila. Ele, não, filho, isso não tem nada a ver com o Senhor, isso é para desfrutar mesmo, é normal. Então a gente ficou realmente curtindo esse tempo como casal, e foi muito bom, e eles voltaram, e foi esse desfrute no Senhor. Obrigada, irmãos, pela oração, né, por esse tempo. Fiquei cuidado então, Vixe, eu não queria vir, não. Tinha batido o pé ali que eu não ia vir, mas, né, a gente não faz o que a gente quer. Se alguém precisar dessa palavra aí, ó, toma. Eu estou passando por um processo na minha vida espiritual que eu não sabia direito o que era. Todo mundo sabe aqui que eu estudo na UNEB e a guerra não é pouca. Eu estudo psicologia, então é ataque mental todos os dias lá. E quando chegou no final do ano, eu estava me sentindo muito conturbada na minha mente, muito... Não estava muito bagunçado aqui dentro. E foi quando eu fui para a ilha, e eu conversei com o Lucas e com o Leonardo de Valença. E o Senhor, através do que eu estava falando ali, ele me trouxe que basicamente, irmãos, perseverar na frieza, perseverar mesmo quando você tem dúvidas. Eu estava com muitas dúvidas sobre as coisas, porque você está ali, você ora, Senhor, me ajude a discernir o que é do Senhor, o que eu não posso permitir que entre. Mas se você vacilar em algum momento, alguma coisa vai entrar. E depois você vai ficar, porque os próprios assuntos que são colocados para você estudar permite que isso aconteça. Então, você tem que estar em constante vigilância. E isso foi o que aconteceu comigo. E muitas dúvidas, muitas coisas. E eu desabafei com eles lá, chorei muito. E quando deu, aí melhorou um pouquinho e deu esse acampamento. Eu cheguei no acampamento da mesma forma, um pouco menor, um pouco menos, mas ainda assim bagunçada interiormente, e pedi que o Senhor me mostrasse o porquê daquilo e o que estava acontecendo. Porque, ao mesmo tempo que tinham dúvidas, não eram dúvidas, eram que eu não sei explicar a vocês também. E na ministração deixa eu ver de quem foi. De Jorginho, pela manhã. Eu estava ouvindo ele falar sobre a perseverança, sobre a importância da caminhada, de sermos fiéis e tal. E de forma muito clara, assim, o Senhor jorrou luz, e eu falei, eu até escrevi aqui, eu quero ser fiel ao pouco que Ele me mostrou. Mesmo com dúvidas e tribulações, eu escolho ser fiel. E decido me apegar às certezas que eu já tenho nele. Então, isso acontece com muita gente, eu não sei se todos aqui, mas eu acho que em algum momento vai passar. Então, que a gente venha, de fato, trazer à memória o que nos dá esperança. Não, tipo assim, o Senhor é bom, o Senhor é o Senhor, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, é o nosso Salvador. São certezas que você tem, então se apegue a elas. O resto, se Ele quiser, Ele vai te responder, se não, você só vai saber na glória. E é isso aí. E, cadê? Aqui, ó. Sim, aqui, assim... Aí foi com Arjones, que ele trouxe essa questão de perseverar na frieza.
E nos guardaremos dos falsos profetas, que estava falando sobre os últimos dias e tal, conhecendo o verdadeiro. Nos guardaremos do falso conhecimento, conhecendo o verdadeiro. Então, de fato, ele falou que era para a gente orar, pedindo que o Senhor nos ajudasse, inclusive nos nossos estudos espirituais, na nossa leitura da Bíblia, que Ele trouxesse luz às dúvidas que a gente tem. E é isso, eu acho que é isso. Eu não queria falar aqui porque era muito pessoal, mas, sabe, que das minhas feridas saiu o poder para curar. Então, se tem alguém também que está passando por isso, o Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele é soberano e Ele me fez vir aqui, sem a minha vontade. Então, é porque tinha motivo para isso. E glória a Ele. Amém. Paz, irmãos, eu estava ali falando com o Senhor, perguntando ao Senhor, eu nunca fui ali na frente, não sei o que falar. Aí quando minha tia Jaci veio aqui na frente contar o testemunho, o Senhor me lembrou do Dia das Peças, que foi um dia maravilhoso. E nesse dia eu estava muito triste, porque já estava perto do final. E eu, Senhor, a realidade vai voltar. E eu estava muito triste, real. E eu estava perguntando ao Senhor e questionando algumas coisas. E fiquei triste porque tinha muita coisa para estudar na faculdade, quando voltasse e tudo mais. Eu não queria sair de lá. Aí, uma noite, uma equipe apresentou uma peça sobre... Está no livro A Janela Mais Ampla, que o título é Para Isso Tenho a Jesus. E tem um trecho que foi como um bálsamo do Senhor na minha vida, real. E eu agradeci muito ao Senhor. E esse trecho fala assim: essa jovem perdeu a mãe, muito nova. E quando ela chegou no funeral, o Senhor falou algo para ela. Começa assim: naquele instante, olhei para cima e disse: para isso tenho a Jesus. Ele se colocou entre eu e a minha tristeza. O sentimento de culpa por haver chegado tarde demais não teve nenhum poder sobre mim. Nunca havíamos vivenciado uma morte ou funeral em nossa família. Todos dependiam de mim para qualquer decisão. Ciente da minha ignorância, dizia baixinho: para isso tenho a Jesus. Ele me deu sabedoria para cuidar de cada detalhe e sua perfeita paz para lidar com todos os trâmites legais. Desde então, minha vida tem se tornado alegre e vitoriosa, pois em qualquer circunstância continuo a dizer: para isso tenho a Jesus. Pai, quero desfrutar a mesma vida de permanecer em Cristo, vivendo com raízes no teu rio de graça, de tal forma que quando dificuldades sobrevierem, tenha um suprimento contínuo em ti, e também o suficiente para outros. Desejo demonstrar tal que outros testifiquem que tu és totalmente suficiente para mim em qualquer tribulação. Amém. E é isso, os dias foram incríveis, foram maravilhosos. Realmente foi um acampamento que deixou saudade. Mas o que o Senhor tocou real no meu coração foi isso, que independente de todas as dificuldades, circunstâncias, ansiedades, para isso eu tenho a Jesus. Obrigada. Nós estamos quase a menos de 10 para as 12. Tem alguém para poder... Guilherme quer vir? Paz, irmãos. Esses dias de acampamento foi muito bom estar com os irmãos, podendo desfrutar do amor de Deus. E ficou mais no meu coração foi a onipotência, a onipresença e a onisciência do Senhor. E está em Marcos 6:45. Vou ler aqui. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida.
enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Finalmente ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estavam endurecidos. E João 6, João 6,15, mais detalhado, que fala, ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. E com isso eu ganhei que o Senhor, Ele é misericordioso, e Ele sabe o que nós fazemos, Ele está em todo lugar, e Ele é mais poderoso que todos que existem. Amém. Paz, irmãos. Esse acampamento, para mim, foi uma coisa diferente, eu nunca senti antes, né? Já venho participando de vários acampamentos e esse, para mim, foi totalmente diferente de todos que eu já participei, né? Na verdade, o que o Senhor veio tratando comigo já veio antes da conferência e também após de ter saído daquele local, que para mim foi algo magnífico que o Senhor fez. Começando já pelo final, né? A gente estava já planejando, porque eram 7 cabeças que tinham voltado, e a gente já estava planejando, a gente vai ter que pegar 2 Ubers, por causa do horário. A gente chegou, a ideia era para chegar 10 horas, a gente chegou 11 horas, aí a preocupação já era maior. Aí a gente imaginando, vai ter que dividir, o Thiago vai com uma parte e eu vou com a outra. E aí quando a gente foi pedir o Uber deu mais de 54, 60 reais praticamente, né? A gente, tá muito caro. Tava cara, não foi? Isso, 46 cada. E aí, vamos esperar um pouquinho para ver se abaixa. E a gente andando, né? Como se fosse para a principal, porque geralmente fica alguns carros lá que levam, né? E a gente encontrou um carro de 7 pessoas, que levava 7 pessoas. E aí a gente já viu, que diferença. Qualquer preço que ele desse, para a gente seria ótimo, porque iria todo mundo junto, né? E era justamente o número de pessoas que ia voltar. Só que aí, antes do acampamento, eu ainda estava uma incógnita. Por mais que eu queria ir, o Senhor manifestasse o desejo de eu ir, eram várias coisas que me impediam de eu ir. Eu precisava da confirmação da faculdade, eu precisava da confirmação do trabalho, né, porque eu trabalho à noite, e ainda teve a preocupação de minha mãe, porque eu só poderia ir depois do trabalho, e meu trabalho eu saio 22 horas. Então,
eu tinha arrumado minhas coisas, tinha deixado tudo pronto. Eu só recebi a mensagem da faculdade dizendo qual dia teria aula lá para sexta-feira. Então, já bateu um desânimo aí. Aí, quando eu recebi a mensagem, já fui logo praticando arrumar minhas coisas. E eu conversando com minha mãe, já vendo a cara de minha mãe, devido ao horário, saí de lá do trabalho 22 horas para ir pro ferry, porque já não tinha mais lancha. Aí pegar o ferry de 23 horas ou de meia-noite e de lá atravessar. E graças a Deus que eu não fui de madrugada, porque eu fui para o lugar errado. Então o senhor, tudo bem, né? Aí quando eu liguei para minha mãe já falou, não quero que você vá e tal, tá muito tarde. E mãe é mãe, né, velho? Mãe sente, então a gente acata aquilo que ela fala, né? E aí eu já, no outro dia, isso foi em um sábado, eu já desmotivado de ir, recebo ligação de Tiago, que aí me anima de novo. Daí eu não pensei 2 vezes e já fui direto, tomando banho, me arrumando e saindo, porque minha mala já estava toda pronta. E aí eu chegando lá no acampamento, o Senhor, com a sua misericórdia, eu tenho passado por uma experiência muito forte, sabe? É como se o Senhor pegasse aquela vasilha de vinho e o vinho que estava ali dentro, ele mexendo assim, mexendo, e você não sabe para onde você vai, você olha para um lado, não vê ninguém, e o Senhor lá mexendo. E aí, nesse acampamento, eu já cheguei meio-dia, né? Aí o pessoal almoçando e tal. Quando chegou de noite, teve a outra parte das experiências dos irmãos. E, irmãos, o que é a experiência que esses meninos já passaram mostra o quanto que o Senhor é benevolente com a gente. O quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos protege. E aí, no que os meninos iam falando, o Senhor lá me atacando por dentro, aquela pontada de um lado para o outro. Você tentava escapar de um lado, ele vinha para o outro lado e dava a facada. E aí você, como é que se esquiva disso aqui? E aí, quando começou a cantar, louvar o Senhor, não aguentei, comecei a chorar descontrolavelmente. E aí, como Débora sentiu o abraço do Senhor, assim aconteceu comigo também naquele momento. Então, eu me senti acolhido, eu me senti próximo dos irmãos. É como se ele chegasse nas suas pálpebras e abrisse assim, você não está só. Tem uns irmãos contigo. Eu estou aqui contigo. Eu estou te carregando, você não está só. Então, isso foi magnífico para mim, porque por mais que eu passei um dia nesse acampamento, eu não conto como 2, porque cheguei meio-dia e no outro dia eu saí 7 horas. Então, foi como se eu aproveitasse um dia. Mas eu senti algo diferente, né? E dava para ver que a atmosfera naquele local era realmente o Senhor acobertando aquele lugar ali, fazendo com que o céu fosse mais baixo, que o céu fosse na terra. E ter experimentado isso, graças a Deus que eu fui. E depois que terminou essa reunião, aí o Senhor falou assim, é por isso que eu te trouxe, para que você venha perceber que por mais que você passe pelas situações complicadas, eu estou contigo. E outra, você tem os seus irmãos com você. Então você não aguenta tudo isso sozinho. Sempre me disseram que a caminhada cristã não é você aguentar só. E realmente é isso. Você é enxertado no corpo. E este corpo está com você, mesmo que você esteja só fisicamente, você tem espiritualmente toda a igreja junto com você. E isso foi que o Senhor me mostrou naquele momento, né? E aí, e as coisas são completamente diferentes quando você percebe isso. Você já aguenta situações que antes eram dolorosas, acaba sendo um refrigério, porque o Senhor está contigo nesse momento, né? Então, essa foi a experiência que o Senhor me trouxe nesse acampamento, né? O de antes, durante e depois, né? E peço que os irmãos, de fato, olhem para esses jovens, não como uma pessoa que vem lá que vai ser lá do futuro, mas veja como esses jovens, como agora. Eles têm a responsabilidade de ter o serviço em suas mãos. Ele tem forças.
ele tem garra, ele tem diligência para assumir. Então, olhe para esses jovens, adotem esses jovens em oração, porque quando for lá na frente, ele vai ter uma barganha no Senhor muito forte, certo? E agradeço os irmãos pelas orações que têm feito por mim. É uma bagagem, né? Então, eu agradeço os irmãos a oração que têm feito por mim, né? Porque sabem que perco as reuniões, não porque eu quero, mas devido ao trabalho. E também agradeço essa oração por esses jovens, né? Porque é nítido o crescimento que o Senhor tem tido na vida desses jovens, né? Paz, irmão. Paz, irmão, já são meio-dia, então. Ali já até passou, já passou de meio-dia um pouquinho. Vamos aos avisos com a ajuda do Senhor.